Olá, eu sou a professora Edile, sou professora de Cultura Religiosa aqui da PUC-PR. Bem, o que me foi solicitado, e acho que é o pensamento que move essa Semana de Ética, é a questão da própria violência, né? Antes de falar da violência religiosa, eu gostaria de falar um pouquinho da violência. A violência, ela surge do encontro com o outro. O outro, ele é sempre fonte de conflito, porque tem um outro que pensa diferente de mim, crê diferente, veste, se expressa diferente de mim. Então, ele é fonte de conflito. Mas conflito não é confronto. Então, tem aqui um salto muito grande entre esse conflito e esse confronto. Se eu percebo no outro uma fonte de aprendizagem, se eu vejo no outro uma oportunidade de crescer, aí isso a gente pode denominar como alteridade. Alteridade é essa capacidade de se constituir no lugar do outro, principalmente visando o seu bem-estar, os seus direitos e, sobretudo, respeitando a sua diferença. Então, esse é o princípio de alteridade. Mas quando eu vejo no outro, ou melhor, quando eu não vejo isso no outro, esse conflito pode se tornar em confronto. E esse confronto ele pode se manifestar de várias formas, né? Um primeiro processo é eu querer converter esse outro na minha maneira de pensar, de agir, de crer. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Depois da morte de Bin Laden, o presidente americano Barack Obama afirma que o mundo é um lugar melhor e mais seguro. Nossos repórteres mostram os detalhes da operação militar contra o líder da Al-Qaeda. O dia 21 de janeiro é lembrado em memória da Ialorixá Mãe Gilda de Ogum, que faleceu em consequência de atos de intolerância praticados por fiéis de outra religião. O ataque desta tarde em Nova York. Um motorista invadiu com uma caminhonete uma avenida localizada na parte sul de Manhattan, perto do rio Hudson, chamada West Side Highway, e atropelou pedestres e ciclistas que estavam na faixa para ciclistas desta avenida. No campo das religiões, então, essa violência ela vai se dar, e se a gente pensar aqui no Brasil, tem um relatório sobre a liberdade de religião da Pontifícia Igreja, acho que é Pontifícia Fundação da Igreja que Sofre, é esse o símbolo, em 2016, que vai falar da questão da intolerância, que vai falar da questão dos conflitos, né, aqui no Brasil. E neste relatório, 3 situações são destacadas como merecedoras de atenção. A primeira situação no Brasil, no âmbito religioso, e que merece essa atenção, é em relação às crenças afro-brasileiras, né? Porque aqui a gente vai ter, o próprio relatório aponta isso, não só a questão da intolerância religiosa, mas uma intolerância revestida ou travestida de preconceito racial, né? Então a gente vai ter até onde é o preconceito racial, até onde é a intolerância religiosa. O segundo grupamento que eles destacam são os evangélicos, principalmente os evangélicos neopentecostais, que também vêm sofrendo, quer dizer, aqui é uma questão muito polêmica também, não só dos evangélicos em relação aos adeptos das crenças afro-brasileiras, mas também em relação a eles, né, essa acusação de fundamentalismo. E o terceiro grupamento destacado nesse relatório de liberdade religiosa vai falar dos islâmicos presentes aqui no Brasil, que a gente também tem que tomar cuidado com isso. Porque a xenofobia não deixa de ser uma violência. Então, xeno, estrangeiro, fobia, medo. Medo do estrangeiro, medo do diferente. Então, de novo, me remete àquela fala inicial. Do outro ser o motivo de conflito e de confronto. Então, por medo, antes que ele diga qualquer coisa que talvez me ofenda, eu o ataco. Não há essa relação de alteridade, de percepção do outro. Então, eu vejo que a violência, de uma maneira geral, sempre acontece quando eu perco a dimensão da humanidade do outro. Porque se eu olhar no olho do outro, eu vou perceber a humanidade dele em mim. E aí a gente vai poder estabelecer um diálogo. O diálogo parte daí.
A solução para a violência seria o diálogo. Mas como eu dialogo com alguém que eu não vejo? Como eu dialogo com alguém que eu não percebo o seu rosto? Como eu dialogo com alguém que eu tenho que converter a minha ideia, ao meu time ou a minha religião?